E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Na aula de Biologia, nós vamos trabalhar aqui, pessoal, dominância incompleta e codominância. São casos específicos ainda da primeira lei de Mendel, mas são casos especiais. Vamos lembrar que na primeira lei de Mendel, ela falava que cada característica ela é condicionada pela atuação de dois fatores. Esses fatores nós sabemos que são os genes alelos. Esses dois fatores que são provenientes dos genitores, eles se juntam, né? E aí eles vão codificar a característica. E na hora que se vai formar os gametas também, esses fatores eles se separam. Então, na formação dos gametas, os fatores se separam. E vamos lembrar que na primeira lei de Mendel a gente falou sobre o princípio da dominância e da recessividade. Quando nós tínhamos um alelo dominante, ele expressava a sua característica tanto na forma de homozigoto quanto na forma de heterozigoto. Como assim? Por exemplo, se eu tinha azão, azão ou azão, azinho, azão, azinho, nós tínhamos para esses dois indivíduos o mesmo fenótipo. Vamos lembrar, azão, azão codificava a coloração para as ervilhas para a cor amarela. No caso do azão, azinho, seria também ervilhas de coloração amarela. As ervilhas só aparecem com coloração verde quando elas estão assim, ó, azinho, azinho. O alelo recessivo ele só vai expressar sua característica quando ele está presente de forma duplicada, certo? Aqui, neste caso, nós vamos ter o exemplo não de dominância completa, nós vamos ter aqui a dominância incompleta e nós temos a codominância. O que seria dominância incompleta? Como o próprio nome já diz, nós não vamos ter um alelo que vai ser dominante sobre o outro. Ele vai apenas expressar sua característica parcialmente. Então, dominância incompleta. Eu vou falar primeiramente de dominância incompleta e a codominância nós vamos trabalhar depois, certo? Então, como exemplo de dominância incompleta, nós podemos mencionar o caso das boninas. São flores, né, pessoal? Das maravilhas, é um outro tipo de flor, e da flor boca de leão. Todos esses tipos de flores aqui, elas apresentam um comportamento de dominância incompleta com relação à cor. A cor das pétalas, certo? A cor da pétala é uma característica, é um caráter. Entenda? Em genética, a palavra caráter significa característica, certo, pessoal? Então, o caráter cor das pétalas, ela é codificada por um par de alelos, certo? Esse par de alelos aqui, a gente vai especificar dois alelos, o alelo V e o alelo B. O alelo V, ele codifica a coloração vermelha nas flores, ok? E o alelo B vai determinar a coloração branca, ou seja, a cor da pétala vai ser branca. Então, nós temos, por exemplo, quando a gente cruza flores puras, vermelhas, com flores puras, brancas, nós vamos ter uma primeira geração. Essa primeira geração, ela não vai ser da mesma cor do indivíduo vermelho. Se, por exemplo, se fosse um caso de dominância completa, na primeira geração, uma dessas duas características deveria aparecer. Então, nós percebemos que na primeira geração, nenhuma característica nem outra característica foi expressa. Aqui apareceu um novo fenótipo. Ou seja, na primeira geração, todos os indivíduos que nascem têm a coloração rosa. Eu não pintei de rosa porque eu não tenho um pincel cor rosa. Aí eu coloquei apenas uns pontinhos vermelhos aí, tá? Mas aqui é para dizer que na primeira geração, todos os indivíduos nascem com coloração rosa, beleza? E quando eu pego esses indivíduos da primeira geração e permito que eles se autofecundam, ou seja, promovam uma autofecundação, os indivíduos da geração F1 se cruzam com eles mesmos, aí eu vou promover o cruzamento, eu vou ter uma nova descendência. Como é que eu faço esse cruzamento?
antes da gente saber como é que faz o cruzamento, a gente tem que saber quais são os fenótipos desses indivíduos. Então, vamos lá. Os indivíduos que são representados pela cor vermelha, eles são indivíduos puros, ou seja, eles são homozigotos. Se o alelo Vzão, ele vai codificar a cor vermelha, então quem tiver o fenótipo vermelho, ele vai ser Vzão, Vzão. Já as plantas que produzem flores brancas, elas vão ter dos dois alelos Bzão, Bzão. Então, olha só, vermelhos vai ter o genótipo homozigoto para o alelo Vzão e os indivíduos brancos terão o genótipo homozigoto para o alelo Bzão. Então, aqui a gente não está representando pela mesma letra, porque aqui não tem, não vai existir relação de dominância, tá? E nem de recessividade. Aqui é dominância incompleta. Então, os indivíduos da geração F1, eles vão ter qual fenótipo? Para me saber qual é o genótipo do indivíduo da geração F1, eu tenho que cruzar esses dois indivíduos aqui. Como é que eu cruzo? Eu vou pegar os gametas desse indivíduo vermelho e vou cruzar com os gametas do indivíduo branco. Vamos lá. Eu sei, pessoal, que o indivíduo que tem o alelo Vzão, Vzão, ele só produz um tipo de gameta. Ele só produz o gameta Vzão, certo? E o indivíduo Bzão, Bzão, ele só produz também um tipo de gameta, que é o gameta que carrega o alelo Bzão. Então, eu posso fazer, se eu pegar este gameta e juntar com esse, vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar V e B. Ou seja, eu tenho aqui um indivíduo heterozigoto, ou seja, ele tem dois alelos diferentes. Hetero quer dizer diferente, então eu tenho dois alelos diferentes para codificar essa característica. Então, esse aqui é o genótipo para este fenótipo. Então, o genótipo heterozigoto codifica o fenótipo rosa, certo? Então, o que ele faz depois? Ele pega os indivíduos da geração F1 e promove uma autofecundação, ou seja, faz com que esses indivíduos dessa geração cruzem entre si. E aí, eu tenho aqui o cruzamento dos indivíduos rosa da primeira geração com os indivíduos rosa da primeira geração. Eu já sei qual é o genótipo deles. O genótipo desse indivíduo é o quê? É VB, que está cruzando com VB. Vou colocar aqui. Certo? Então, como é que eu cruzo? VB com VB. Eu vou pegar os gametas desse indivíduo e vou juntar com os gametas desse indivíduo. Aí a gente vai ter aqui as combinações. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, eu posso colocar os gametas de um deles aqui. Digamos que vai ser esse, certo? Esse aqui, digamos que ele vai ser o indivíduo masculino. E esse aqui seria o indivíduo feminino. Então, quais são os gametas desse indivíduo masculino aqui? Eu sei que o gameta dele, ele produz dois tipos de gameta. Gametas que carregam o alelo Vzão e gametas que carregam o alelo Bzão. Como esse outro aqui é igual, é a mesma coisa. Ó. Ele vai produzir gametas que carregam, vou até colocar de outra cor, ele produz gametas que carregam o alelo Vzão e gametas que carregam o alelo Bzão. Então, ó, eu vou pegar esses alelos aqui, eu vou colocar aqui. Então, vai ficar o alelo Vzão aqui e o Bzão aqui. Aqui é igual, eu vou colocar aqui do mesmo jeito, ó, Vzão e Bzão. E nesses quadradinhos aqui, vai ficar as combinações possíveis entre esses alelos. Então, eu tenho Vzão com Vzão. Então, indivíduo Vzão, Vzão. Este Vzão com Bzão vai ficar Vzão, Bzão. Aqui, Bzão com Vzão vai ficar Vzão, Bzão também. E por último, Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Pessoal, vamos contabilizar os fenótipos que foram gerados aqui. Quantos indivíduos são vermelhos? Eu sei que quem é vermelho é Vzão, Vzão. Então, esse aqui vai ser Vzão, certo? Vai ser vermelho. Então, eu tenho 4 combinações que foram geradas. Então, de 4 combinações, uma
vai ser de indivíduos vermelhos. O que mais? Qual é o outro fenótipo que foi gerado aqui? Eu tenho dois indivíduos VB. O genótipo VB representa o fenótipo rosa. Então, eu tenho de 4 combinações que foram geradas, 2 combinações, que são essas aqui, ó, geram o fenótipo rosa. Então, 2 de 4 serão o fenótipo rosa. Ok? E de 4 combinações, uma delas, que é essa combinação aqui, vai gerar o fenótipo branco. Fenótipo branco. Pessoal, isso aqui que eu acabei de fazer, eu posso riscar esses 4 aqui, ó, que é tudo igual. Então, ó, eu tenho, isso aqui é a proporção fenotípica. O que é a proporção fenotípica? É a quantidade de... Quais são a quantidade de fenótipos diferentes? Eu tenho 2 indivíduos vermelhos, aliás, um indivíduo vermelho para 2 indivíduos rosa para um indivíduo branco. Então, a proporção fenotípica vai ser 1 para 2 para 1. Isso aqui é a proporção fenotípica. E o que seria a proporção genotípica? Ó, eu posso escrever aqui, ó. A proporção genotípica. Qual seria a proporção fenotípica? A mesma. Por quê? Eu vou ter um indivíduo VV para 2 indivíduos VB para um indivíduo BB. Então, eu vou colocar, vai ser a mesma coisa. Vou até colocar de azul, ó, 1 para 2 para 1. Então, perceba que na dominância incompleta, a proporção fenotípica é igual à proporção genotípica. Diferente do que acontecia, por exemplo, na primeira lei de Mendel, quando tinha sobre dominância completa. Na dominância completa, nós sabemos que os indivíduos que têm pelo menos um alelo dominante têm o mesmo fenótipo. Ou seja, se aqui fosse, por exemplo, dominância completa, esses 3 aqui teriam o mesmo fenótipo. Então, eu teria 3 indivíduos, né, de um tipo para um indivíduo de um outro tipo. Vou dar um exemplo com relação à cor da semente nas ervilhas. Eu tinha os indivíduos que eram homozigoto dominante, ele era amarelo, e os indivíduos heterozigotos eram amarelos também. Então, eu tinha 3 indivíduos amarelos para um indivíduo branco. Então, ali era a dominância completa. Aqui não. Aqui eu tenho dominância incompleta, certo? E percebam que na proporção fenotípica vai ser igual à proporção genotípica, ok? Agora, qual é a diferença entre dominância incompleta e codominância? Na dominância incompleta, eu tenho a contribuição parcial do gene, dos alelos. O alelo que está contribuindo aqui para a coloração dessas flores é o alelo V. Ele contribui, em parte, para a coloração. Ele é um alelo que vai codificar a produção do pigmento vermelho. Enquanto que o alelo B, ele não contribui em nada, ele não vai produzir pigmento nenhum. Então, os indivíduos que têm mais alelos V presentes serão aqueles que têm mais pigmento. Por isso que ele vai ser, o indivíduo VV serão os vermelhos. Enquanto que os indivíduos heterozigotos, os heterozigotos só têm a presença de um único alelo V. Então, como eu só tenho um único alelo contribuindo para a produção do pigmento vermelho, por isso que ele vai ser menos vermelho que o indivíduo VV. Por quê? O alelo B não produz pigmento nenhum. Então, por isso que vai ser uma contribuição parcial, uma dominância incompleta. Ok? Agora, o que seria a codominância? Eu vou dar um exemplo dessa raça de gado aqui, ó, o gado Shorton. Então, no gado Shorton, eu tenho 3 fenótipos para esses indivíduos. Eu tenho o fenótipo pelagem branca, o fenótipo pelagem vermelha. Não é um vermelho, né? Na verdade, é uma pelagem com a cor de
como eu posso dizer, cor de ferrugem, certo? Então, tem um gado com essa coloração avermelhada e eu tenho o gado ruão. O que é o que significa ruão, né? É o malhado, é o ruão. Então, o ruão é o gado que apresenta uma coloração de pelagem tanto desse indivíduo aqui, que é o vermelho, quanto desse outro indivíduo aqui, que é o branco. Então, na codominância, eu tenho também a atuação de dois alelos, só que os dois alelos eles vão expressar a sua característica na mesma proporção. Enquanto que na dominância incompleta eu tinha um alelo apresentando uma contribuição parcial para a codificação da característica, aqui eu vou ter os dois alelos atuando. De que maneira? Os indivíduos que são brancos, que apresentam a pelagem branca, eles têm um genótipo BB, por exemplo. Então, ele tem dois alelos BB. E os indivíduos que têm a coloração vermelha seria o VV, certo? Só que aqui é um pouco diferente do que acontece com a coloração das flores. Então, os indivíduos que são resultantes do cruzamento deste genótipo com esse genótipo aqui, consequentemente vai ser heterozigoto. Por quê? Porque esse indivíduo aqui ele só produz gametas que carregam alelo B, certo? E esse indivíduo aqui só produz gametas que carregam alelo V. Então, se eu juntar este gameta B com este gameta V, vai ficar VB. E cada alelo, tanto o alelo V quanto o alelo B, eles vão contribuir para a produção de pigmento. Aliás, para a produção da sua característica. O alelo V vai produzir a pigmentação, a pelagem com pigmentação vermelho, e o alelo B vai também contribuir para que a pelagem branca apareça. Então, os indivíduos heterozigotos vão apresentar o fenótipo de ambos os indivíduos parentais. Qual é o fenótipo desse aqui? Branco. Qual é o fenótipo desse outro? Vermelho. Então, esse indivíduo vai apresentar o fenótipo branco e vermelho ao mesmo tempo. Então, a tabela vai ser praticamente a mesma. Se esse indivíduo aqui cruzar com outro igual a ele, heterozigoto também, vai ser praticamente a mesma coisa que acontece aqui com as flores. Então, ao invés de eu ter aqui as flores, eu poderia ter, por exemplo, dois gados com a pelagem ruão. Aí a gente poderia ter esse mesmo cruzamento. Então, sempre quando a gente faz um cruzamento, a gente tem que gerar os gametas, certo? Esses gametas que a gente gera, a gente vai colocar numa tabelinha, essa tabela aqui é chamada de quadrado de Punnett. Então, aqui eu posso colocar os gametas de um indivíduo e aqui eu vou colocar os gametas do outro indivíduo. E percebam que eu tenho o alelo V e o alelo B, porque são provenientes do genótipo heterozigoto. E aqui eu tenho essas quatro combinações diferentes. E a proporção fenotípica e genotípica será a mesma, ou seja, será de 1 para 2 para 1. Ou seja, na dominância incompleta e na codominância, qual é a conclusão que a gente pode chegar? A conclusão é que, eu vou até colocar aqui um quadradinho, ó, tanto na codominância quanto na dominância incompleta, qual é a conclusão que eu chego? É que a proporção genotípica ela vai ser igual à proporção fenotípica. Certo, pessoal? Se eu estivesse falando de dominância completa, aí na dominância completa não. Na dominância completa, a proporção fenotípica é 3 para 1. A proporção genotípica na dominância completa é 1 para 2 para 1, ou seja, é diferente. Aqui não, eu tenho proporção genotípica e fenotípica serão iguais. Pessoal, nós vamos ainda trabalhar muitas questões envolvendo esses conhecimentos sobre genética mendeliana, de primeira lei de Mendel, casos especiais da primeira lei de Mendel. Aí a gente vai trabalhar ainda nessas questões dominância completa e incompleta. A gente vai ter as próximas aulas que vai falar sobre alelos letais, que são alelos que podem gerar
características deletérias, características que podem gerar morte nos indivíduos. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Pegue o caderno, continue estudando, revisando as suas anotações. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.